Olá, seja bem-vindo. Esse é o Reprogrames, FIG 2, módulo 2, criação de páginas customizadas com Node.js. Eu sou o Leonardo, essa é a aula 8 e você vai aprender como criar rotas no servidor web. Vamos lá. Bom, então a gente vai utilizar lá, vamos pegar as aulas anteriores, vamos criar o servidor web e depois vamos criar essas rotas para acessar esse servidor. Lembrando que esse material eu estou utilizando é um material guia que você irá utilizar para fazer também essa aula e esse exercício dessa aula. Bom, eu vou deslocar aqui para a minha segunda tela para acompanhar junto com você. Bom, então, seguinte, tenho aqui no Rapt, vou criar uma nova pasta, vou colocar aqui aula 8, criei a pasta, vou criar um arquivo, template vou utilizar o Node e vou colocar aula 8. Bom, criou aqui o arquivo do index.js e vou agora criando as constantes aí que já são conhecidas. Vou criar aqui a constante, a gente vai utilizar o módulo HTTP, então criei esse nome, uma constante chamada HTTP que vai fazer o require, que vai fazer a importação do módulo HTTP. Vou criar uma constante chamada porta, que vai utilizar a porta padrão 483, e aí já vou criar aqui a constante chamada servidor para a gente criar o nosso servidor. Vou utilizar aqui a constante HTTP que eu acabei de criar e o comando create server que já apareceu aqui, Então, vou utilizar aqui o comando para fazer a requisição e resposta. Depois vou criar uma iron function aqui e vou utilizar o meu servidor, a informação toda aqui dentro dessa parte, vale lembrar dos parênteses aqui chaves, Bom, eu vou criar aqui uma página inicial aqui do servidor, vou colocar aqui como resposta, eu vou escrever aqui o write head, já apareceu aqui o comando. Vou dar uma mensagem aqui de 200, dar um retorno dizendo que vai estar ok. Vou fazer o comando aqui do content type. Aqui, vou colocar entre aspas simples, Aqui, 2 pontos. E vou utilizar aqui um texto /HTML, teste /HTML. Então, está utilizando os arquivos HTML. Bom, aqui é o seguinte, aqui eu já vou definir as minhas rotas. Já criei meu servidor, e tudo. Basicamente é só para uma abertura, abrir uma tela lá que eu vou utilizar HTML. E vou começar a criar a rota. Então, vou abrir um if aqui, se a requisição, quer dizer, se aquilo que eu quero requisitar no servidor, ponto URL, esse URL for igual a barra, quer dizer, a raiz, quer dizer que se eu acessar meu servidor padrão, a primeira página, a página raiz, o que vai acontecer? Bom, seguinte, eu vou dar uma resposta e vou escrever essa seguinte mensagem, Vou colocar aqui um HTML, um H1 aqui. Vou colocar, seja bem-vindo. E aí vou fechar com um H1 aqui também. H1. Bom, fechei e finalizei. Então, se a primeira coisa quando eu acesso o meu servidor for raiz, a URL aqui, o endereço aqui, por exemplo, desse link aqui, por exemplo, do Rapt aqui, se for raiz, a primeira coisa que eu vou abrir vai aparecer lá, seja bem-vindo. Se eu quiser, por exemplo, se eu quiser acessar uma outra rota, uma outra
criar, por exemplo, um outro caminho, né? Vou colocar aqui um else if, ó, vou colocar aqui um else if. Bom, se a requisição, se eu quiser acessar um outro caminho, uma outra URL, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, ó, se for, por exemplo, barra server, pode ser o nome que você quiser aí, tá? Vou utilizar esse comando aqui, ó. O que eu vou colocar? Eu vou colocar o comando ponto, vou escrever, ó, mesmo comando. Vou colocar aqui, vou copiar essa parte aqui. Vou escrever server aqui só para a gente separar. Ó, server. Bom, escrevi aqui. Bom, e se eu quiser colocar um outro comando, né? Ó, agora é o seguinte, em vez de utilizar o server, vou colocar o server barra node. É uma URL dentro de outro. Na verdade, esse é o URL como se fosse um diretório, né? Mas a gente associa aqui como um URL, ó. Server web no node. Bom, finalizei aqui. E é o seguinte, bom, se ele acessar a raiz, se ele acessar a raiz, ele vai vir aqui na página Seja Bem-vindo. Se ele acessar barra server, na URL barra server, ele vai vir aparecer lá a palavra server, né? Ele vai me dar esse retorno aqui, essa resposta como server. Se eu colocar acessar aqui barra server barra node, ele vai aparecer server web no node, né? E se não for? Bom, se não for, eu vou colocar aqui um else para finalizar. Bom, se não for, eu vou colocar o seguinte, ó, vou te dar uma resposta. Vou colocar aqui um comando padrão aqui. Vou colocar um comando aqui, escrever a palavra padrão. Qualquer caminho, qualquer URL fora do que foi apontado, fora da raiz, fora do server node, ele vai sempre retornar a página aqui padrão, né? Bom, por fim, eu vou aqui emitir uma mensagem aqui do servidor rodando, né, através do listing. Aqui mostrando que vai ser rodar pela porta. Vou criar aquela arrow function para me exibir. Aqui faltou isso, parênteses aqui, para exibir um console log, né, para mostrar exatamente só para a gente verificar se o servidor está rodando, funcionando adequadamente. Bom, servidor, isso aqui já tenho feito há muito tempo, né? Então é padrão aqui, eu sempre coloco essa função aqui só para fazer esse apontamento, né? Bom, basicamente a gente tem nosso servidor aqui com um URL. Vamos colocar aqui para rodar. Olha lá, o servidor está rodando. No meu Rapid aqui ele está demorando aqui, não sei se é o navegador do Firefox que demora, mas bom, vou abrir aqui no browser de uma vez. Gente, faltou aqui, ó. Tava olhando aqui. Faltou aqui a gente de finalizar com o comando res.end aqui, ó. Tá, depois dessa mensagem aqui. Bom, vamos lá, vou reiniciar novamente aqui. Olha lá, agora sim. Tava faltando só finalizar o comando do servidor, né? Vem aqui, ó, servidor rodando, e aí já apareceu lá, né, H1, seja bem-vindo. Bom, vamos abrir aqui a página, e apareceu seja bem-vindo. E é o seguinte, ó,
Vamos verificar se esse serve pela navegação, né? Vamos ver se a gente consegue acessar essa página aqui, ó, através dessa URL, na barra server. Digitei aqui o comando. Olha lá, apareceu o server, como a gente colocou aqui, né? Olha lá. Agora eu vou colocar server barra node. Olha lá, server web no node. Então a gente já consegue criar, digamos, várias páginas, né? Vários acessos aí pela URL. Então você já consegue aí criar um servidor que você pode, entre aspas, navegar, né? Navegar aí através das URLs apontadas aí de acordo com o que você criar aqui. Então eu criei um server node, e aí vou colocar o seguinte, ó, vou colocar um outro endereço aqui. Vou colocar, por exemplo, ó, aqui a barra vai voltar para a página inicial, seja bem-vindo. Vou colocar aqui barra node. Não tem esse URL, tá? Então, ó, vou colocar aqui o node. Olha lá, ó, o que ele retornou? O padrão. Então, esse if é o if, né? Se a primeira opção for raiz, ele vai me retornar seja bem-vindo. Vai dar como retorno, né, como resposta, vai escrever lá seja bem-vindo. Se não for, né, ele vai verificar aqui se for server. Se for o server, ele vai executar. Se não for o server, né, barra node aqui, barra server barra node, vai me retornar esse server, essa mensagem. E se não for qualquer uma dessas três opções, sempre vai retornar padrão. Se eu colocar qualquer outra informação aqui, sei lá, X, vai me retornar padrão. Se eu colocar aqui, ó, padrão normal, né, a raiz, se eu colocar, sei lá, internet, qualquer coisa, ele vai me retornar padrão. Bom, por fim aqui a gente tem esse comando, né, a gente faz esse teste, o raiz ele retorna esse comando e os outros servem, e as outras páginas aí, os outros URLs servem exatamente para fazer o apontamento, para fazer o direcionamento que você quiser. Bom, essa é mais uma aula. Obrigado e até a próxima.